Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, começa aqui mais um episódio do Science Cast, um podcast de ciência em que falamos com um cientista ou com alguém ligado à ciência para percebermos o que é que se faz, e hoje em particularmente vamos poder falar não com uma cientista, que é a Milene Matos. Já foi cientista e tem formação de ciência, mas Milene, obrigado por estar connosco. Começando por aí, hoje em dia já existe a ciência da comunicação de ciência também, não é? E a Milene estudou, fez um doutoramento em Biologia, licenciatura também, e depois dedicou-se mais à comunicação e à gestão de projetos, que é o que faz atualmente, não é? Exatamente, sim. Como é que foi esta mudança, digamos assim? Essa mudança foi porque durante a minha investigação em conservação, em biologia e ecologia, passei muitos meses, muitos anos no terreno, junto das comunidades locais, e percebi a lacuna que existia no conhecimento da nossa biodiversidade, dos nossos ecossistemas, da importância do mundo verde, digamos assim, nessas comunidades rurais, mas também nas próprias autoridades. Por exemplo, agora a situação já está diferente, mas na altura a sensibilidade das próprias forças policiais era diferente, por exemplo, no combate ao crime ambiental e das problemáticas ambientais. E então, percebendo essa lacuna, resolvi contribuir para mitigá-la um pouco e fui estudar, através do meu pós-doutoramento, ferramentas de comunicação de ciência para ser mais eficaz na minha missão como cientista, de fazer passar o conhecimento científico para uma utilidade prática na vida diária, no cotidiano das pessoas, e com isso na conservação dos valores naturais. Exato. Portanto, faz a ponte, digamos assim, entre a ciência e a sociedade, que é uma coisa de que tanto se fala e que não tem que ser necessariamente para empresas, não é só a economia, não, é a sociedade mesmo, é a sociologia também, ao fim e ao cabo, não é? E, precisamente, longe vão os tempos da educação ambiental ser aprender a fazer a reciclagem dos resíduos ou falar do ciclo da água. Isso são os pilares, digamos assim, fazendo aqui um paralelismo, é aprender a ler e escrever, que são esses fundamentos básicos. Mas depois precisamos de poesia, de guiões, de coisas mais elaboradas, não é? De textos mais elaborados. Fazendo o paralelismo depois com a ciência, compreendendo os mínimos, é preciso compreender depois qual é a importância do mundo natural que nos sustenta. E, na verdade, ligar a existência da biodiversidade, o funcionamento ecológico dos habitats e dos espaços verdes, e das áreas protegidas e dos espaços verdes também em contexto urbano, de tudo isso depende a nossa qualidade de vida e a nossa felicidade. E é uma nova, digamos, uma abordagem um pouco diferente, envolvendo aqui emoções também na transferência destes conhecimentos mais técnicos. E é despertar consciências também, não é? Despertar nas pessoas quando se dá quando se transmite um conhecimento, sei lá, não se devem fazer mal às plantas, não se deve, é explicar o porquê disso também, não é? Porque há quem diga, aliás, que é muito necessária a psicologia para comunicar ciência, não é? Sem dúvida. Aliás, eu quando estava no 12º hesitei um pouco. A minha paixão era a biologia e o tentar contribuir para salvar espécies que estivessem em extinção. Tive o privilégio de poder chegar aí e fazer esse tipo de trabalho, mas hesitei com a psicologia, mas talvez, pronto, eu não sabia na altura, mas talvez o que eu queria perceber melhor era a sociologia. Sim. E agora, com a comunicação de ciência, consegui juntar estas vertentes: a sociologia do ambiente, a psicologia humana e individual também, e a ciência pura e dura, a ecologia e a investigação científica. E a Milene percorre o país várias vezes por semana, se calhar, ou nem tanto, mas porque atua em muitos tabuleiros, não é? É com autarquias, é com associações, é com projetos europeus e outros nacionais. Fala-nos um bocadinho dessa diversidade da sua atividade. Sim, eu na verdade, isso dá muito trabalho e exige até fisicamente e mentalmente de mim, não é? Claro. Mas eu considero que sou abençoada por isso, pelas solicitações e por ter
a oportunidade de contribuir em diferentes frentes. O poder político precisa do conhecimento científico que alimenta as boas políticas públicas, a gestão ambiental, que também informa quem faz a gestão do território e da biodiversidade. Todas estas áreas se interligam. Como é que isso aconteceu em termos de carreira? Bom, através dessas ferramentas que eu procurei no meu pós-doutoramento, de procurar promoção e administração de ciência e tecnologia. Exato, promover e administrar ciência e tecnologia, que são palavras pomposas para dizer tentar fazer chegar a ciência à comunidade. E uma dessas ferramentas foi através da criação de um serviço educativo muito particular numa área protegida, pronto, no caso foi a Mata Nacional do Bussaco. Que teve aqui aspectos inovadores ao incluir públicos desfavorecidos e que na altura, hoje já é muitíssimo comum, mas na altura não existiam, por exemplo, tão acessíveis programas, por exemplo, para a terceira idade, para jovens com, chamemos-lhe, comportamentos desviantes. Posteriormente entraram também ao serviço da Fundação Mata do Bussaco reclusos e então foram incorporados neste serviço educativo e também, claro, o público em geral. E todas estas franjas sociais fizeram um trabalho muitíssimo interessante e conseguimos, através da investigação científica, validar a importância destes programas, por exemplo, na reabilitação social, ou no sentimento de pertença, ou no sentimento de utilidade e de valorização da pessoa, por exemplo, no caso da terceira idade. Numa segunda fase, estes mecanismos foram transportados à escala do município de Lousada. Foram analisadas técnicas de fazer chegar a ciência à sociedade através dos municípios e depois, posteriormente, isto já numa fase final do meu pós-doc, recebi o convite para então liderar uma estratégia transformadora rumo à sustentabilidade deste município, no norte do país. Este município em particular tinha à frente do Pelouro do Ambiente o vereador Manuel Nunes, que tinha esta visão um pouco diferente, digamos, do que também à altura, já lá vão muitos anos, 12, era de fazer política ambiental à escala concelhia ou à escala de uma autarquia. Ele também, tal como eu, nasceu no estrangeiro, então também trazia aqui uma perspectiva diferente de como envolver os cidadãos e de como se poderia fazer a diferença junto da nossa comunidade, localmente. E então fizemos um trabalho muito interessante, criámos uma equipa muito talentosa e com profissionais de várias áreas e fizemos de facto um projeto transformador e aqui entra então uma autarquia. Mas eu achei que isto era insuficiente e então também enverdei pelo terceiro setor e com outros colegas fundámos a Associação BioLiving, que tem uma atuação um pouco por todo o país e também em alguns países estrangeiros, mas o nosso forte é no centro-norte do país. Portanto, há depois mais autarquia, voltando um bocadinho à questão das autarquias, foi só Lousada ou depois houve a réplica, digamos, pois, em outras? Foi Lousada inicialmente e depois houve aquilo foi de facto uma pedrada no charco, uma forma diferente de agir ao nível da gestão autárquica para... Não é tanto o ambiente, porque o ambiente no sentido da engenharia do ambiente todos fazem, não é? Sim. Água, saneamento, resíduos. É mais a gestão para a biodiversidade e para o envolvimento social nas questões dos ecossistemas. Sim, Aqui é que vinha o caráter inovador do programa, que era um vasto programa que inclui ainda, está em curso. Eu, entretanto, saí, mas o programa mantém-se. Incluía... tudo o que se possa imaginar, desde o envolvimento de todos os públicos que eu disse, também etnias, minorias, mas também os empresários, instituições como os bombeiros, os proprietários de propriedades rurais, passa a redundância, o envolvimento dos negócios baseados na natureza, como o turismo de natureza, o turismo rural, os apicultores, todos, mas também a indústria mais pesada, por exemplo, a indústria têxtil, todos foram chamados num momento ou noutro a participar deste programa e de facto nem eu própria esperava estes resultados e creio que nem o vereador em questão ou o presidente do município. Foi realmente ocorreu mesmo uma transformação e aquelas pessoas, aqueles 50 mil habitantes não são os mesmos de há 10 anos. E isto também nos traz esperança
quando as políticas externas e locais estão um pouco atribulados, Sim. traz-nos esperança que a proximidade é talvez o segredo para as pessoas estarem mais felizes e Sim, realizadas. mas eu perguntava se isso foi replicado noutros municípios. Sim. Entretanto, eu perdi-me no raciocínio. Não, estamos a conversar, isto é uma conversa informal, digamos Mas sim, assim. pronto, houve tantos resultados e até de uma forma relativamente rápida. Nós não os publicitamos de imediato, nem erguemos a bandeira no início. Sim. Pronto, fomos fazendo. Não fizeram o marketing ao fim e ao cabo. Não fizemos. Mas de repente, e porque também era preciso procurar fontes de financiamento para suportar todas estas atividades, íamos submetendo candidaturas e os próprios organismos nos iam chamando como exemplos de boas práticas. E começou-se a criar o buzz, não é? Como se diz agora. Atenção que este município, que ninguém conhece quase, está a fazer coisas muito interessantes e assim também quase de palavra puxa palavra, fomos ganhando notoriedade e reconhecimento e aí sim depois instituímos também algumas práticas de comunicação ativa para divulgar os bons resultados que estávamos a ter. E aí foi quando começou a haver, portanto eu dizia, foi uma pedra no charco e depois começou a haver as ondas de replicado nos municípios vizinhos, mas não só. Nós chegou um momento que recebíamos quase semanalmente visitas técnicas de autarquias até das ilhas, ilhas, da região de Lisboa, de todo o país. E foi... Eu creio que muitas autarquias se sentiram também inspiradas ou a aperfeiçoar o que já faziam ou a inovar, e nós também a inovar e a fazer coisas novas em Lousada com base no que aprendíamos com os colegas de outras regiões. E a Associação BioLiving foi daí que nasceu? Não, já foi outra coisa. Antes, foi diferente. Na verdade, a BioLiving surgiu um pouco da frustração. O projeto na Mata Nacional do Bussaco teve um rumo um pouco inesperado, que levou à minha saída desse projeto, sim, dessa colaboração, porque eu trabalhava no Bussaco através do meu vínculo com a Universidade de Aveiro. Entretanto, também terminou o meu pós-doc e, portanto, terminou esse vínculo, e então eu senti que o embrião que se testou e que se pilotou no Bussaco era tão válido que achei que valeria a pena replicá-lo noutros contextos. E foi isso que me levou, ou que me motivou a criar a Associação BioLiving, cujo mote é Natureza e Educação para Todos. Portanto, replicámos essas... Está em atividade essa empresa. Está. É uma associação sem fins lucrativos. Opera principalmente no centro-norte do país, numa lógica muito de proximidade, essa sim, as pessoas sabem o nosso nome, sabem quem são os nossos técnicos, os nossos colaboradores. E fazem concretamente o quê? Concretamente fazemos ações de educação ambiental inclusivas. Por exemplo, trabalhamos a promoção da importância da biodiversidade junto dos tais públicos um pouco deixados à margem das políticas mais gerais, e posso concretizar novamente com a terceira idade, com etnias. Por exemplo, o município de Albergaria Velha tem programas para a inclusão da etnia cigana e nós contribuímos com a gestão ambiental nesses programas. Também com públicos com algum tipo de deficiência, desde o autismo até algum tipo de paralisia física. Portanto, temos todo um programa de inclusão e também para o cidadão comum, os voluntários mais robustos, que nos ajudam então a fazer outra coisa, que é o quê? Ações de conservação da natureza no terreno. Sim. Por exemplo, nós gerimos propriedades nossas, 2 micro-reservas, são pequenininhas, são praticamente 2 hectares no município de Estarreja, neste caso, mas já foram o suficiente pela gestão florestal que lá aplicamos para travar um grande incêndio em 2022, que já vinha lavrando há 8 km, desde há 8 km. Isso funcionam como laboratórios? São laboratórios, quer de práticas de conservação à microescala, claro, para espécies que têm um home range, né, um domínio vital pequeno, como por exemplo os anfíbios, passeriformes, insetos, e são como que mini arcas de Noé,
Sim. Às vezes numa paisagem mais vasta que está muito degradada, e ali há o sustento e o habitat adequado para albergar essas espécies, e muitas vezes são núcleos reprodutivos fundamentais num contexto, lá está, da fragmentação do habitat, ou das monoculturas florestais, ou agrícolas, ou da intensificação urbana. E então estas áreas, mesmo sendo pequenas em dimensão, têm uma importância ecológica muito relevante. Mas este laboratório é também de cidadania, porque é ali que testamos, na segurança da nossa propriedade, as melhores práticas para o envolvimento e a cativação de voluntários, para a motivação da comunidade em geral, para o seu envolvimento nestas demonstração de boas práticas de gestão do território. E depois, portanto, é cidadania ambiental. exatamente, Chama, não é? Cá está a tal sociologia de que eu falava no início, não é? E depois também colaboramos com outras instituições para a gestão de áreas maiores. Por exemplo, no Conselho de Aveiro, agora somos parceiros da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, e co-gerimos com a Santa Casa um habitat florestal de 14 hectares. Pronto, e assim sucessivamente vamos tendo parcerias. Fazemos também formação. Há muitas autarquias que nos procuram e também empresas para reduzir a sua pegada, ou para promover o voluntariado corporativo, ou até para programas de promoção do bem-estar dos seus funcionários. Portanto, tudo isto são atividades que promovemos. E qual é a sua equipa, digamos assim? Quantas pessoas é que fazem isso? É assim, se pensarmos em funcionários assalariados, são 5 de momento. Já foram mais, já foram menos. Sim. Também depende da disponibilidade financeira, porque sendo uma organização sem fins lucrativos, claro, somos nós que temos que procurar as fontes de financiamento e os projetos que nos permitem atuar. Mas se falarmos em equipa, não são só estes colegas, não é? Somos talvez uma equipa de 30 pessoas, entre os associados e os voluntários mais ativos e os corpos dirigentes, talvez 30 pessoas, que não são só de biologia, e aqui é que está o trunfo. Temos pessoas da área do marketing, engenheiros florestais, pessoas também do ordenamento do território, de história, também da química, portanto, esta polivalência no conhecimento, quando se torna comum, é que é também um dos nossos fortes. Para além e esta é de certeza a paixão que todos nós partilhamos por tentar fazer alguma mudança. E têm resultados, os resultados vão alimentando e vão confirmando, digamos assim, a importância dessa motivação, não é? Sim, e eu até destacava mais talvez do que o resultado, porque podemos falar em quantos milhares de árvores já plantámos, ou quantos hectares já restaurámos ou ajudámos a restaurar. Eu acho que o nosso resultado mais importante é ao nível humano. Por exemplo, a sensibilização das pessoas. Sim, porque depois isso é que tem o efeito multiplicador e catalisador de outras ações que muito nos ultrapassam. E isso deixa-nos verdadeiramente felizes. Vou ilustrar com um exemplo concreto. Sim. Nós fazemos, desde a nossa fundação, no verão fazemos sempre campos de voluntariado internacionais, em que através do IPDJ e do apoio deste instituto, recebemos jovens de todo o mundo que vêm passar 15 dias connosco, e em cada verão fazemos várias edições destes campos. Já não sei se já devemos ter ultrapassado os 500 jovens que vieram ajudar o nosso país, não é? Para fazer ações diversas no âmbito da conservação da natureza. Alguns destes jovens são jovens até aos 30 anos, portanto, alguns estão no início de carreira, outros estão ainda a estudar, e estão numa fase que define um pouco o que vai ser o futuro deles. Sim. E uma percentagem considerável destes jovens escrevem-nos 1 ano depois ou 2 anos depois a dizer: a experiência imersiva que eu vivi convosco moldou a forma de eu ver o que me rodeia e ver o mundo e ver que papel eu posso ter. Qualquer um pode ter um papel ativo na transformação. E então, por exemplo, houve uma rapariga que estudava economia e ela disse que nunca tinha pensado na área da economia do ambiente. E agora ela é gestora de fundos comunitários para o ambiente na sua comunidade. Outra jovem, penso que era de engenharia do ambiente, não sei se era engenharia do ambiente ou engenharia dos recursos naturais ou algo assim. Esta jovem era belga e agora ela é
a gestora da estratégia de sustentabilidade no município onde vive, na Bélgica. E era uma jovem estudante e agora está a ter um papel ativo em fazer ações transformadoras semelhantes às que empreendemos em Lousada, por exemplo. Pronto, isto são apenas 2 exemplos que ilustram como é que uma pequeníssima associação, nem a instituição, são as pessoas que nela vivem, podem ter um efeito multiplicador e catalisador para as boas práticas ambientais. A Milene também foi, ou ainda é, a diretora de sustentabilidade da Living Place. Sim. Como é que é? Uma empresa ou uma entidade de animação turística? Na verdade isso... Sim, é verdade, mas agora estou um bocadinho a deixar ficar mal a Living Place. A Living Place é uma empresa de animação turística que partilha o nome Living com a BioLiving, precisamente por amizade e por reconhecimento da importância que eles tiveram no início da associação em ajudar-nos a arrancar. E os colegas da Living Place, no fundo ajudámos-nos uns aos outros. Eles ajudaram-nos com meios, com ferramentas, com mobilização de um público que já tinham, e nós ajudámos-los também com conhecimento técnico para o que eles precisassem, para as suas atividades de animação turística. Isso ainda está no meu currículo, mas na verdade eu estou em falta com eles porque já não tenho estado tão presente nas atividades. Mas a ideia era vocês também contribuírem para o desenho das atividades turísticas? Exatamente. E o meu papel aí era também de uma certa consultoria graciosa, não é? No âmbito desta cooperação interinstitucional, desta parceria de melhorar os serviços deles, do ponto de vista da conservação da natureza e da redução da pegada ecológica, e eles ajudarem-nos a nós também do ponto de vista do marketing e das boas práticas de envolvimento de públicos e de clientes, no caso deles clientes, no nosso caso voluntários e associados. Porque ao fim e ao cabo há muitas atividades turísticas ou algumas atividades turísticas que prejudicam o ambiente, não é? Se forem mal geridas. E portanto daí a importância de inserir ou incluir o conhecimento científico no próprio desenho das atividades. Exato, e parte também da curiosidade e da vontade inata de quem está à frente dos negócios em procurar informar-se e fazer da melhor forma, que foi o caso aqui dos colegas da Living Place, sempre, e continua a ser. E também tinham essa sensibilidade, com certeza, não é? Já tinham, sim, e colaboravam, ou já nos conhecíamos precisamente dos tempos do Bussaco, e são pessoas que, tendo o seu negócio, são uma empresa, não é? Claro. Têm toda a sensibilidade e não se importam, às vezes, não se importam, não, é a política da casa, o lucro não está acima de tudo. Primeiro o bem-estar, primeiro a satisfação dos clientes, primeiro a garantia de que o trabalho é bem feito e em respeito pelos valores naturais, e depois a atividade como fim lucrativo. Pois, o objetivo de qualquer empresa, como é evidente, é ter lucros, ter resultados económicos, não é? Mas pode haver outros objetivos também tão importantes em que o resultado económico seja, de facto, um resultado da atividade, não é? E não... Exatamente. E é um capital, que não sendo económico, é um capital humano, é um capital social, não no sentido administrativo do termo, mas que é de enorme importância nos termos que correm, e os clientes e as pessoas todas procuram cada vez mais esse tipo de articulação entre o respeito, o bem-estar e o respeito pela atividade económica, que também é importante, claro. E muito provavelmente alguns desses turistas, digamos assim, desses clientes, se calhar à partida não tinham essa sensibilidade, e ali também adquirem essa sensibilidade, não? Há aí um outro objetivo, sem dúvida, não é? Sem dúvida. E cada... Vamos supor, vamos fazer uma experiência personalizada de exploração de determinada área protegida, ou de um espaço verde, ou uma atividade do desporto de aventura. Sim. A introdução que se faz, o envolvimento que se faz daqueles clientes, daqueles participantes, pode ser uma espécie de aula subliminar sobre essas matérias. E essa filosofia está completamente partilhada entre a BioLiving, a Living Place e todos os programas onde eu colaboro. Há um projeto, ou houve, não sei se ainda está, este projeto da comunicação de ciência como ferramenta de reinserção social.
Isto ainda funciona? Já falou um pouco nas minorias e... Sim, não é? esse em particular foi no âmbito do projeto da Mata Nacional do Bussaco, e essa reinserção era a dos reclusos. E já agora posso partilhar que se demonstrou, comparando reclusos de várias cadeias do país e com várias atividades durante a pena que estavam a cumprir, porque nós entrevistámos homicidas, violadores, crimes ligeiros, crimes de tráfico do setor automóvel, de drogas, todo o tipo de criminosos, de todos os pontos do país, e eles têm a opção, quando não estão em programas de isolamento, têm hipótese de procurar uma ocupação. Seja, por exemplo, nas limpezas do próprio estabelecimento prisional, seja, por exemplo, em carpintaria, mecânica, jardinagem, esse tipo de situações. E os que estão já a aproximar-se do fim de pena e que têm bons comportamentos e bons resultados também do ponto de vista social e de reinserção, exatamente, enquanto cumprem a pena, têm algumas oportunidades de frequentar programas de ocupação, mas no exterior da cadeia. E alguns desses reclusos estavam então na Mata Nacional do Bussaco e trabalhavam connosco, os técnicos de ambiente e de gestão dos recursos naturais, por exemplo, no controle de invasoras, na gestão e ordenamento da floresta, e depois, claro, trabalho braçal, como remover troncos, cavar, esse tipo de coisas, mas nós vestíamos de igual. Todos tinham a mesma t-shirt, a mesma farda, ou seja, um turista que fosse à Mata do Bussaco não distinguia quem era recluso, quem era um investigador. Sim, estávamos ele não vestidos estava de ali igual. como recluso, ele estava ali como um agente profissional, ambiental, ao fim e ao cabo. E acabavam por se especializar em determinadas matérias. Bom, e nós... Então, na Universidade de Aveiro, eu e uma na altura, aluna minha, que era a Sofia Gervis, e que agora pertence à Associação BioLiving, fizemos este périplo de entrevistas estruturadas e de focus groups e tudo mais, pronto, da investigação das ciências sociais, para perceber se haveria uma diferença entre a eficácia dos programas de reinserção e de ocupação profissional quando eram dentro de portas, como a carpintaria, as limpezas, ou quando eram ao ar livre, como o programa do Bussaco. E havia também alguns no âmbito da agricultura. E comprovou-se cientificamente que o contacto com a natureza tinha um papel preponderante na capacidade destas pessoas serem de facto reinseridas e da percepção que elas tinham da comunidade e até da percepção que sentiam do erro cometido, digamos assim, na interpretação do dano causado na sociedade, quando a ocupação durante a pena incluía o trabalho com valores naturais. Isto foi muito marcante, para nós, e esteve também esse estudo no motivo da Associação BioLiving ter um dos eixos, a inclusão social, através dos valores naturais. Há aqui um pano de fundo, digamos assim, que é a defesa do ambiente, chamemos-lhe assim, não é? Sim. Essa defesa há uma guerra. Porquê é que eu estou a perguntar isto? Porque a Milena é uma guerreira da natureza num programa da RTP e é uma das guerreiras da natureza. O que é isso ser guerreira da natureza? Não sei bem, porque eu não reconheço em nada, em mim, como pessoa individual, o mérito de todas estas ações que fui elencando. Então, o mérito não é meu, de certeza que não estou lá. Não. O mérito é coletivo. Certo. Alguém pode dar a ideia, mas sem uma equipa que a faça acontecer, não existe guerra para travar. A guerra para travar existe, mas não há exército que a ganhe. E nós não ganhamos, nós já sabemos que isto é uma batalha perdida. Vai sempre haver dano à natureza, vai sempre haver extrativismo, pode-se mitigar. Mas é uma missão tão plural e tão coletiva de tantas pessoas. Quem é o líder ou quem assina os documentos não é relevante. Não é relevante. O relevante é que as pessoas se sintam motivadas, saibam para onde ir, ou como, nunca há o destino final, não é? Mas pelo menos que caminho seguir para ajudar a mitigar.
E somos muitos que dormem pouco, comem mal, deslocam-se muito. Mas têm um grande prazer nisso, não é? Sim, quando os resultados surgem é fabuloso. Milene, queria ainda falar de um projeto europeu sobre o abutre preto. Sim. O que é isso? O abutre preto é um abutre preto. É a maior ave de rapina da Europa, já agora. Sim. É um bicho impressionante, magnífico. E é o último projeto novo em que eu participo agora. Eu faço a coordenação de um projeto LIFE, ou seja, um projeto financiado pela União Europeia para a recuperação do abutre preto na Península Ibérica, mas mais particularmente e na faixa raiana oeste de Espanha. O abutre preto já foi muito comum em toda a Europa, nos anos 70, devido a um vasto conjunto de ameaças como a perda de habitat, a homogeneização do habitat, o envenenamento, a perseguição direta, etc. Ele extinguiu-se como espécie reprodutora em Portugal. Em Portugal extinguiu-se. E na Espanha inteira sobraram um pouco mais de 200 casais reprodutores. Estamos a falar nos anos 70, portanto há 50 anos aproximadamente. É uma espécie de enorme importância ecológica, porque ao ser necrófaga, ou seja, alimenta-se obrigatoriamente de carne morta, não é? De animais que já morreram, como ungulados silvestres, como também animais de gado doméstico que estejam em regime extensivo, ou seja, que não estejam estabulados. E ao remover esta biomassa que está em putrefação no ambiente, tem um papel ativo na sanidade e na limpeza dos ecossistemas. E ao ser o último elemento desta cadeia trófica, tem também um papel, digamos, guarda-chuva sobre toda a cadeia alimentar, abaixo dele, e portanto tem um papel ecológico fundamental de regulação e de manutenção da saúde dos ecossistemas. Bom, e o projeto faz o quê? Portanto, a espécie extinguiu-se como reprodutora nos anos 70, só voltou a reproduzir-se em Portugal em 2010, no Tejo Internacional. Quando o projeto... Como é que foi conseguida? Foram trazidos... Não, foram aves de Espanha, dos tais... Que vieram por elas? Vieram por elas. Sim. Houve umas quantas tentativas de reprodução falhadas, porque em Portugal não havia, e ainda não há, alimento suficiente, e então a população espanhola, a população de abutres pretos, foi recuperando mais rapidamente, e a espécie foi atingindo, digamos assim, foi atingindo melhores patamares para a conservação e para a consolidação dessa espécie no país vizinho, e Portugal estava um bocado refratário, as condições eram difíceis de alimento, de habitat de nidificação. Bom, em 2010 tivemos os 2 primeiros recolonizadores no Tejo Internacional. Depois, 2 anos depois, no Douro Internacional, mais um casal. 2015 na Herdade da Contenda, no Alentejo, mas já fruto de um outro projeto LIFE dedicado ao abutre preto e ao lince. Depois, em 2021, na Serra da Malcata, e finalmente no ano passado, 2024, uma pequena colónia nova na Vidigueira. Ou seja, a espécie está timidamente a recuperar. O que é preciso? Garantir condições que ela se mantenha, porque os casais reprodutores até se podem estabelecer, tentar reproduzir, mas depois por um incêndio florestal, por um envenenamento, por queda, colapso dos ninhos, porque este abutre tem 3 metros de envergadura e faz ninho sobre as árvores. Portanto, podem imaginar o tamanho do ninho. É um ninho com galhos e ramos, mas que pode pesar mais de 1 tonelada. E, por exemplo, com ventos fortes, se a gestão florestal e aquele ninho não estiver devidamente seguro, pode colapsar, pode cair o ninho e esmagar mesmo o ovo ou a cria que lá estejam. O ovo, a cria, sempre uma por ano. Daí que a recuperação talvez seja muito lenta. E a espécie só atinge a maturidade sexual reprodutora aos 4 ou 5 anos de idade. Portanto, recuperar uma espécie com estas características ecológicas é diferente, é difícil. É difícil, mas estamos a ter bons resultados, e o trabalho que estamos a promover é melhorar a rede alimentar suplementar à que existe na natureza para que a espécie se possa estabelecer e ter garantias que tem alimento. Garantir que tem locais de alimentação através da construção de plataformas artificiais que convidem novos casais reprodutores a estabelecer-se em áreas em que a espécie já demonstrou ter apetência para aquela região,
e fazer trabalhos de manutenção mesmo, de serralharia, para solidificar os ninhos que estão em risco de queda. Também... portanto, ao irem lá, ao interferirem, digamos assim, nos ninhos, os abutres não se assustam? Não... Assustam. E essa, causa stress ainda bem que faz neles, essa não pergunta, porque eles estão 9 meses em reprodução. Portanto, eles só nos deixam setembro, outubro, novembro para ir aos ninhos fazer as intervenções todas. Sim. Não só essa reparação ou estabilização dos ninhos, mas também a gestão florestal, de prevenção de incêndios em torno dos ninhos e das colónias. Porque é preciso garantir que, se vier um incêndio, eles podem arder os ninhos, não é? E já aconteceu, carbonizarem algumas crias. Portanto, também esses trabalhos é tudo concentrado em 3 meses do ano. No restante do ano, mantemos o reforço alimentar. E como é que fazem a monitorização disso? Como é que sabem que ali há aquelas colónias? É a observação das pessoas? É ciência cidadã, mais uma vez, ou não? Não tem ciência cidadã, até pela sensibilidade na aproximação aos ninhos. Certo. Mesmo os próprios colegas só se aproximam dos ninhos quando eles já estão vazios. Pois. Porque a observação é sempre feita, idealmente, a mais de 1 quilómetro de distância, mas temos equipas especializadas a acompanhar cada uma das 5 colónias atuais, ao detalhe máximo. Data da eclosão de cada ovo, ou antes disso as datas das posturas, depois da eclosão a data em que eles têm os primeiros voos, antes dos primeiros voos uma seleção de alguns ninhos mais acessíveis, aí sim perturbamos um pouco, mas vamos aos ninhos com uma equipa devidamente autorizada pelo ICNF para marcar algumas destas crias com emissor GPS, para depois conhecermos os seus movimentos, as ameaças que os afetam e assim podermos intervir também na mitigação dessas ameaças, como por exemplo a colisão ou a eletrocução com infraestruturas de transporte de energia. O que é que fazemos mais? E esta frente é muitíssimo importante, atendendo a que o envenenamento ilegal é a causa de morte número 1 dos abutres a nível mundial. Trabalhamos com a GNR, que é a parceira do projeto, no combate ao envenenamento e ao crime ambiental. Porquê é que as pessoas envenenam, digamos assim? É uma prática medieval, no meu entender, muito condenável e traz danos enormes também para a saúde humana. Mas o porquê não é dirigido aos abutres, é dirigido muitas vezes a predadores carnívoros, como as raposas. Certo, e depois os abutres alimentam-se. E os abutres alimentam-se dessas primeiras vítimas, ou do próprio isco, porque, por exemplo, às vezes o isco é um cabrito estripado e com veneno. E claro, o abutre é a presa principal dele. A presa, isto é, o tipo de alimentação principal, vai-se alimentar e morrem por contaminação. Outra frente de trabalho é trabalhar com o setor da caça, porque há um outro tipo de contaminação dos abutres que leva a que tenham problemas mentais, reprodutivos e fisiológicos diversos, que é a contaminação com chumbo. Então o que é que acontece na caça tradicional? Os fragmentos das balas ou dos cartuchos com chumbo ficam no ambiente ou ficam nos restos da caça, não é? Por exemplo, nas tripas, etc. Ficam. E os abutres alimentam-se ingerem esse chumbo. Exatamente, dessa matéria, ingerem os chumbos e podem ter contaminação. Contaminação subcrónica todos têm. Alguns depois têm contaminações que impedem o seu funcionamento normal, as funções de voo, de percepção do espaço, etc., ou reprodutivas. Outros falecem mesmo, morrem por contaminação com níveis agudos de chumbo. Portanto, sim, exatamente, é um tipo de envenenamento lento. Estamos a trabalhar então com o setor da caça na aceleração ou na promoção da utilização de munições sem chumbo. A utilização das munições tradicionais já está proibida em toda a União Europeia em zonas úmidas, mas em habitats terrestres não, e então há esta vontade até da própria Comissão Europeia em banir em todo o tipo de habitats. Pronto, mas para esta transição ser mais suave temos
14 zonas de caça de todo o país a trabalhar connosco, mais de 300 caçadores, que são uma espécie de embaixadores das munições sem chumbo, para que testem, ensaiam a munição nova, não é? Sem chumbo, e validem a sua utilização junto dos seus pares, caçadores, e façam uma caça mais sustentável. E, ao fim e ao cabo, nós estamos mesmo a terminar, mas só como conclusão, portanto, isso também está ligado à influência da ciência e do conhecimento científico na definição de políticas públicas, não é? É exatamente isso de que este projeto trata. Não só consolidar o regresso do abutre preto a Portugal e oeste da Espanha, mas deixar um legado de conhecimento científico para que haja políticas, gestão e planeamento do território e também conhecimento médico-veterinário e das necessidades ecológicas e de conservação desta espécie e de outras necrófagas que fiquem para o futuro. E aí estamos a trabalhar com diversas universidades, por exemplo, integrando, cada vez que contactamos com um abutre preto, recolhemos amostras de sangue e aí fazemos estudos de genética, bioquímica, moleculares, de microbiologia. Como é uma espécie rara, não temos esta informação disponível e então otimizamos cada contacto que temos com estas aves para fazer uma panóplia de ensaios científicos, só com uma gotinha de sangue, não é? Claro. Cruzamos essa informação com o que nós vemos da reprodução e todos os parâmetros reprodutores, como o sucesso reprodutor que avaliamos a cada ano, graças à monitorização detalhada, e ainda integrado com os movimentos, o evitamento de certas regiões ou a procura de determinados habitats, etc. E então, com este projeto, vamos conseguir ter uma panóplia de dados científicos muitíssimo relevantes para a conservação do abutre preto. Já agora deixem-me dizer o nome do projeto. Sim. O abutre preto tem como nome científico Aegipius monachus e o projeto chama-se então Life Aegipius Return, do regresso à nossa região. Sim, senhor. Milena, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco no ScienceCast, um podcast de ciência que fica disponível nas plataformas de podcast e também a versão vídeo no YouTube. Obrigado também por estar connosco e até para a semana.